O universo é regido por três grandes fontes de energia: a nuclear, a magnética e a gravitacional. Todas elas com grandes influências sobre os seres vivos. A Terra, como imenso bloco magnético flutuando no espaço, capta e emana ondas magnéticas que influenciam todo o planeta. As grandes extrações minerais e os constantes desmatamentos florestais têm sido os responsáveis pela redução do campo magnético da Terra. Hoje, as nossas cidades possuem milhares de automotores e edifícios de concreto e ferro, elementos que absorvem o magnetismo natural da Terra, e a consequência disso para todos os seres humanos é a redução de energia vital, o que nos torna mais vulneráveis a doenças e dores crônicas. Vivemos hoje num ambiente poluído. Ingerimos diariamente alimentos processados, água poluída, ar contaminado pelos gases de escapamentos de carros, remédios, frutas e verduras que contêm substâncias prejudiciais provenientes de agrotóxicos. Estamos atualmente em oposição ao processo de tecnologia, criando várias causas para muitas doenças. E, infelizmente, o avanço da tecnologia no intuito de melhorar a qualidade de vida e conforto do homem moderno provocam sérios distúrbios no meio ambiente, com prejuízos incalculáveis para a nossa saúde. Sabe qual foi uma das maiores descobertas do homem nos últimos tempos? Em 1950, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos, divulgou a seguinte notícia: o planeta Terra perdeu cerca de 50% de sua energia magnética nos últimos anos e continuará a diminuir cerca de 5% a cada século. Sabe o que isso representa? A Terra desenvolve um campo magnético chamado campo magnético terrestre. A alteração neste campo provoca transtornos com os seguintes sintomas: rigidez nos ombros, coluna e nuca, acompanhada de fortes dores, lombalgias sem evidências radiológicas, dores no tórax sem causas precisas, enxaquecas, vertigens e insônias, além de contínuas dores de cabeça. A escassez magnética contribui para a arteriosclerose, doença que obstrui artérias e provoca infarto, que se constitui na maior causa de mortes da atualidade. A falta do magnetismo contribui também para a osteoporose, doença que diminui a massa óssea e leva a fraturas e traumas. Médicos e cientistas afirmam que o ser humano vem sofrendo do que eles chamam de síndrome da escassez magnética. Vejam alguns dos problemas causados pela escassez magnética. 71% das pessoas estão sofrendo de estresse. 85% sofrem com problemas da coluna. 50% estão sofrendo com insônia. 73% sofrem de fadiga. 55% sofrem de tensão e 70% sofrem com problemas circulatórios. Em pleno século XXI, médicos e cientistas buscam incansavelmente a perfeição numa dinâmica eficaz, sempre primando pelo máximo de qualidade. Então, como resolver o problema? Esses cientistas e médicos, depois de analisarem por mais de 20 anos os resultados de muitas pesquisas, concluíram que o ser humano, para recuperar o magnetismo que lhe falta, necessita de aplicações magnéticas específicas, ou seja, fazer terapia magnética. Cada vez mais, a medicina vem utilizando-se do magnetismo para salvar vidas. Veja o que diz a matéria a seguir. Uma prática oriental é a mais nova moda entre esportistas famosos nos Estados Unidos. A terapia biomagnética à base de ímãs. Mas será que espalhar ímãs pelo corpo ajuda mesmo no tratamento de problemas musculares? O que está atraindo os atletas de todos os esportes profissionais americanos são ímãs.
O fisioterapeuta do Miami Dolphins usa no time inteiro. O armador Dan Marino está com ímãs no joelho para ajudar na recuperação de uma cirurgia. Os Yankees de Nova York confiam num ímã para sarar o ligamento rompido do meio de campo Bernie Williams. No circuito sênior de golfe profissional, 8 entre 10 jogadores usam os ímãs. Bob Murphy tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 agora. No mesmo ritmo vão os amadores e os atletas de fim de semana. Joe Cowie, que dá aula de golfe numa academia de Nova York, já não suportava a dor no ombro quando tentou os ímãs. Alguns dias depois, a dor tinha ido embora. Não conseguia levantar o braço, diz ele. Ainda sinto um depósito de cálcio no ombro, mas a dor se foi. Os ímãs são 200 vezes mais fortes do que os comuns, aqueles usados para pendurar coisas na geladeira. Aqui nas lojas de materiais esportivos dos Estados Unidos, encontra-se ímãs de todos os tamanhos, para dor no pescoço, dor nas costas e até palmilhas. Eles custam de 14 a 89 dólares. Só no ano passado, a indústria dos ímãs medicinais movimentou $1,5 bilhão de dólares no mundo inteiro. Estão no comércio colchões magnéticos, máscaras para o rosto, braceletes, ímãs para dor nas costas, no pescoço. O médico Paul Roche diz que eles ajudam a manter o equilíbrio de energias no corpo. Em teoria, cientistas e adeptos concordam com uma explicação sobre como eles agem no corpo. Os ímãs criam um pequeno campo elétrico que aumentaria a circulação sanguínea na área machucada, diminuindo a dor e o inchaço e acelerando a cura. O argumento dele contra o efeito psicológico é o uso veterinário dos ímãs. Se um cavalo é curado, não seria por autossugestão. Cada vez mais a medicina vem utilizando-se do magnetismo para salvar vidas. Vejam o que disse o Jornal Nacional. Hospitais americanos estão testando o que no futuro poderá ser a solução para doenças de origem neurológica. É uma nova cirurgia de cérebro. Esta americana sofre há 8 anos de convulsões por causa da má formação de vasos sanguíneos no cérebro. Ela se submeteu a uma cirurgia, mas os médicos não conseguiram operar os vasos localizados em áreas difíceis de alcançar. Mas ela tem uma esperança, uma nova técnica que utiliza ímãs para operar os vasos sanguíneos sem abrir o crânio do paciente. A técnica foi desenvolvida por médicos de um hospital em Chicago. Um catéter especial, mais fino e flexível e com um ímã na ponta, é inserido por meio de uma incisão na virilha. Ele segue por uma artéria até os vasos sanguíneos. O médico explica que a cirurgia magnética é um enorme avanço, porque vai permitir o tratamento de uma série de doenças de forma menos agressiva para o paciente. Paul Kelsey sofria de diplopia, visão dupla, por causa de uma anormalidade dos vasos sanguíneos. Ele se submeteu à neurocirurgia magnética e conta que em uma semana estava pronto para voltar ao trabalho. Os médicos dizem que em alguns casos o paciente pode deixar o hospital no dia seguinte. Por isso, surgiram clínicas de magnetoterapia e empresas particulares fabricando aparelhos para uso doméstico. Descobriu-se que as clínicas, além de raras, cobram terapias caras e os equipamentos exigem mudanças de hábitos e muita disciplina. Então, para aliviar essa tragédia mundial, a empresa associada a tecnologias japonesa e alemã lançou no mercado brasileiro o aparelho terapêutico magnetizado com infravermelho longo, criado e desenvolvido por uma equipe técnico-científica especializada. Para facilitar o uso desse magnífico aparelho, os cientistas decidiram adaptá-lo em um colchão. E por que um colchão? Porque passamos 1/3 da nossa vida num colchão. Ninguém tem preguiça de dormir, ninguém esquece de dormir e ninguém deixa de dormir por falta de tempo. Por isso, fazemos terapia enquanto repousamos. Mas em qual colchão? Na falta de um colchão saudável, colchão científico, com o máximo em tecnologia. Ele é terapêutico, ortopédico, magnético
e com infravermelho longo. Com várias camadas e densidade progressiva, os aparelhos são produzidos com mais rigoroso controle de qualidade. A primeira camada é um tecido que recebe tratamento especial de proteção higiênica, deixando-o totalmente protegido contra ácaros, fungos e bactérias, tornando-o antialérgico. A segunda camada é um Pillow High-Tech, uma esponja perfilada, vulcanizada de alto relevo, porosa, que permite uma boa ventilação. No seu relevo contém 22 produtos especiais que modificam esta estrutura molecular da superfície, evitando a transpiração noturna. Possuem saliências em toda a sua extensão, feitas especialmente para massagear o corpo enquanto se dorme. Com alta durabilidade, o Pillow High-Tech mantém sua qualidade inalterada. A terceira e quarta camadas são compostas de magnetos ferrite de bárion e infravermelho longo colocado no relevo do Pillow High-Tech. São distribuídos baseando-se na morfologia humana, nos pontos que devem corresponder aos ombros, às costas, aos quadris. A quinta camada, de poliuretano especial, é uma esponja aglomerada de alta resistência. A sexta é de poliestireno compensado, camada ortopédica de alta densidade. Essa camada é capaz de suportar 400 quilos e mantém uma boa temperatura entre duas chapas com lâminas de vegetal, poliuretano resistente e uma esponja especial amortecedora que permite uma perfeita distribuição do peso do corpo em sua superfície. Os aparelhos combatem o estresse, a insônia, enxaquecas, má circulação, alivia dores musculares e fadiga, proporcionando sono profundo e reparador, corrigindo e auxiliando em problemas como escoliose, lordose, cifose e uma infinidade de enfermidades da coluna. A pastilha de infravermelho longo foi um grande sucesso obtido através de um processo especial, utilizando platina, alumínio e titânio, que emite ondas idênticas aos raios emitidos pelo Sol na parte da manhã, que são fundamentais para a saúde das células. Análises científicas comprovaram que as ondas eletromagnéticas do infravermelho longo ativam perto de 65 trilhões de células do organismo humano. Cerca de 65% do nosso corpo é constituído de água. Sem o infravermelho longo, formam-se no organismo grandes núcleos de moléculas de água, clusters, no interior dos quais se acumulam uma série de toxinas. Quando o infravermelho longo incide sobre esses clusters, eles se desfazem em núcleos mínimos, permitindo que o organismo absorva os nutrientes necessários, eliminando as toxinas do organismo. A ação do infravermelho longo no nosso organismo resulta em efeitos comprovados e melhora a circulação sanguínea, acelera o processo de renovação celular, a redução do ácido lático e um sono reparador. Além de cuidar da coluna vertebral, melhora a qualidade sanguínea, evitando muitas doenças cardíacas. Ajuda a prevenir infartes e derrames. Estimula e agiliza o funcionamento do sistema nervoso autônomo, que está ligado aos órgãos internos do nosso organismo, colaborando com a prevenção de diversas moléstias. O aparelho possui pastilhas com impregnação de infravermelho longo e um campo magnético de 750 graus. Eu fui ao colchão e estou muito feliz, porque através do colchão a gente sentiu que melhorou muita coisa na nossa vida, porque a gente tinha problema de coluna, eu tenho diabetes, posso dizer que não existe mais. Fui no médico, o médico falou que
tá normal. Eu também fiquei muito feliz com a compra do colchão, porque eu tinha dores nas pernas, cansaço, e através do colchão magnético eu estou bem com das dores das pernas. Tinha dores na coluna, também já estou bem. Então, foi através do colchão que a gente adquiriu essas vantagens. Eu já tive 5 derrames e a minha pressão era muito alta. E com as vantagens do colchão eu sabia que eu ia sarar. Porque depois que eu adquiri, minha pressão não fica alta mais. Eu tenho osteoporose, eu melhorei demais as dores, eu tinha muita insônia, não dormia, eu estava com uma coluna quebrada, eu sarei 90%, porque eu fiquei 1 ano sem andar. Eu foi só adquirir o colchão, tem 6 meses, eu estou andando tranquilamente, sem bengala, sem nada. Os nossos produtos previnem contra o infarto, o derrame, pois trabalha na sua circulação sanguínea, agilizando-a e melhorando o seu dia a dia. Você que acorda cansado, todos os dias mais cansado que quando se deitou, use os nossos produtos e você verá o quanto você vai melhorar.